Olá, amados de Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian novamente passando aqui para gravar, mais um conteúdo aqui, mais uma aula da nossa Escola de Líderes. Nós estamos estudando esse livro aqui, é o terceiro módulo da Escola de Líderes. Ele faz parte de um compêndio de 3 livros, de uma escola chamada Escola de Líderes. E nós temos uma turma de alunos de forma presencial ali na cidade de Canelinha, na igreja dos meus pais, Na verdade, a igreja de Jesus, mas pastoreada pelos meus pais, pastor Dalci e pastora Mena, Igreja Batista Restaurando o Amor, na qual todas as quintas-feiras à noite nós temos ali aula presencial. E devido à última quinta-feira, nós acabamos tomando a decisão ali de não fazer a aula presencial, muitos alunos ali não puderam comparecer, então eu vou estar gravando esse conteúdo que eu deveria ter lecionado na quinta-feira passada, eu vou estar gravando aqui através do meu Instagram, disponibilizando para os meus alunos e disponibilizando também para aqueles que nos acompanham aí através das mídias digitais, através do Instagram, tá bom? Então, hoje nós vamos começar corrigindo a lição de número 2. Recentemente eu gravei aqui também pelo Instagram a lição número 2, que fala dos princípios para uma liderança eficaz 2, estudamos o módulo 2 e agora eu quero fazer a correção do módulo 2. Após a correção, na sequência a gente vai fazer uma pausa aqui e na sequência nós vamos começar a estudar a lição 3 do módulo 3, ok? Mas antes vamos fazer uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra com aqueles que têm nos acompanhado, com os alunos ali da Igreja Batista Restaurando o Amor, Pai. Que teu Espírito Santo novamente nos tome, nos use para o louvor da tua glória, Senhor. Vem trazendo à memória tudo aquilo que é necessário para que todos aqueles que vão entrar em contato com essa gravação possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e se tornar um líder segundo o teu coração, um líder semelhante a Jesus, o maior líder que o mundo já viu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos para cima? Então vamos lá. Correção da lição 2 do módulo 3 da Escola de Líderes. Pergunta número 1, exercício de fixação. Pergunta número 1. O discípulo líder deve ter sua fé testada em 3 áreas. Quais são essas áreas? Então, número 1, a primeira. As 3 áreas são fé para negar-se a si mesmo, fé para confiar em Deus e fé para renunciar aos seus Isaques. Então, pergunta número 1. O discípulo líder deve ter sua fé testada em 3 áreas. Quais são elas? As 3 áreas são fé para negar a si mesmo, fé para confiar em Deus e fé para renunciar aos seus Isaques, ok? Pergunta número 2. No Egito, José enfrentou 3 grandes provas. Quais foram? Você que acompanhou a aula, quais foram as 3 grandes provas que José do Egito, enfrentou? Você lembra? Primeiro, a prova da pureza pessoal, depois, a prova da oportunidade de vingança e número 3, a prova de encarar a morte. Ok? Pergunta de número 3. Qual o princípio fundamental de liderança na vida de Moisés? Qual o princípio fundamental de liderança na vida de Moisés? O princípio fundamental de liderança na vida de Moisés foi guiar o povo, ou seja, conduzir o povo com segurança ao destino, proteger os discípulos de danos físicos, morais
emocionais e ou espirituais. E, finalmente, alimentar a fome espiritual do povo através da comunhão com ele, Moisés, que mantinha comunhão com Deus e por isso se tornou, né, um intermediário, um mediador entre Deus e o povo. Nós sabemos hoje, né, que só há um único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Mas à época, no Antigo Testamento, durante o período do deserto, onde Moisés guiou o povo hebreu durante um período vasto de tempo, num deserto terrível, naquele período, Moisés, né, juntamente com Arão, seu irmão, se tornaram os mediadores de Deus, os interlocutores, né? Como tem uma passagem que o povo se refere a Moisés, dizendo, né, fale Moisés conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco. Né? O povo tinha um certo medo de se aproximar de Deus e por isso desejou um intermediário. E esse intermediário foi Moisés, naquela ocasião. Pergunta número 4. Líder chamado amigo de Deus. Líder que governou o Egito e líder que libertou o povo hebreu do cativeiro egípcio. Então, na sequência, o líder chamado amigo de Deus foi Abraão, o líder que governou o Egito, José, e o líder que libertou o povo hebreu do cativeiro egípcio, Moisés. Então, a pergunta aqui de assinalar é a letra B, no item 4. Letra B de bola. Questão número 5. Marque um X na resposta correta. Débora era pastora de ovelhas, ceifeira, juíza e profetisa, ou ela era uma líder chamada? A resposta correta é a letra C. Débora era juíza e profetisa. Ok? Finalmente, pergunta de número 6. Exercício de fixação. Escreva sobre a capacidade de Davi para aprender e faça uma aplicação pessoal. Então, escreva sobre a capacidade de Davi para aprender e faça uma aplicação pessoal. Aqui a minha resposta, a resposta do pastor Christian, né? Lembrando que os nossos alunos aí, na prova, terão apenas resposta de assinalar, né? Nós temos procurado facilitar ao máximo aí para os nossos alunos. Todos trabalham, né? Todos têm uma vida secular bastante tumultuada, bastante cheia. Então, por isso, nós, para facilitar, para ajudar aí os alunos, tomamos essa decisão de fazer as perguntas, sempre nas provas, com respostas de assinalar. Mas aqui, no nosso livro-texto, nosso exercício de fixação, temos aqui também algumas perguntas de escrever. Então aqui, a resposta minha, né? Escreva sobre a capacidade de Davi para aprender e faça uma aplicação pessoal. Davi foi, sem dúvida, um grande líder, pois sua maior ambição era estar na presença de Deus, para o contemplá-lo e também aprender a sua lei, conforme o Salmo de número 27, versículo 4, né? Davi lhe declarou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, Davi era um faminto, né, por estar o tempo todo na presença do Senhor. Davi tinha um coração quebrantado, e isso o tornava uma pessoa ensinável. Né? Davi era um homem ensinável, ele tinha sempre o desejo de aprender. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Foi ele que recebeu o Salmo 51, né, da parte de Deus, onde ele vai dizer, né, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará.
Esse é o verdadeiro sacrifício que Deus espera do seu povo. Um coração quebrado, quebrantado. Aprendi com Davi a ter um coração sempre disposto a se arrepender e a aprender com Deus e com o meu semelhante. Então Davi nos ensina a ter um coração ensinável, sempre disposto a se arrepender e sempre disposto a aprender com Deus e também aprender com o nosso semelhante. Ok? Então, isso na verdade faz parte, diz respeito ao caráter de Jesus. Jesus, eu sempre digo que Jesus pediu para que aprendessem dele, que era manso e humilde de coração. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus pediu para que todos aprendessem sobre mansidão e humildade. Humildade diz respeito a ter esse coração ensinável. E esse coração sempre disposto a se arrepender, a pedir perdão, a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo que Ele é santo e nós somos barro, pó e cinza. Amém, queridos? Então, quero encerrar aqui essa primeira gravação, que é a gravação do exercício de fixação da lição 2 do módulo 3 da Escola de Líderes. Beijo no seu coração e até breve.